A Cartomante, conto de Machado de Assis, sexto vídeo. A minha é ela, explicou vivamente ele. A Cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido, pegou outra vez das cartas e baralhou-as com os longos dedos finos de unhas descuradas. Lembre-se que descuradas é descuidadas, né? Baralhou-as bem, transpôs os maços 1, 2, 3 vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me... Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria, nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Repare que ela evita chamar o terceiro de esposo. Por quê? Porque pode ser que fossem noivos os caras. Pode ser que ele estivesse pegando uma menina cujos pais não aprovassem o relacionamento e o pai quisesse matar ele ou fazer mal para ele. Pode ser que fossem namorados, né? Então ela sempre prefere a vagueza. As chances de não cair, não dar uma bola fora é bem menor, né? São bem menores. Nada aconteceria nenhum nem ao outro e ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. E como que este conselho que ela dá poderia estar errado, né? Em que caso poderia estar errado? Tipo, em que caso ela chegaria e falar, olha, o meu conselho não tenha cautela nenhuma. Cautela agora é a pior coisa que você pode fazer. É claro que é um conselho coringa. Você pode dar para qualquer pessoa esse conselho, né? Você está pensando uma mudança na tua vida, mas meu conselho, as cartas me dizem, tenha cautela. Seja cuidadoso. Seja cuidadoso, né? E vamos imaginar que é um empreendimento que você tem que ser audaz. E você fala, não, mas nesse empreendimento é assim, assim, assim. Eu posso falar, sim, com certeza, mas mesmo assim, é importante nunca deixar o cuidado. Seja sempre cuidadoso. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou recolhendo as cartas e fechou-as na gaveta. Como é que ela pode saber que a Rita é bonita, né? A senhora restituiu-me a paz ao espírito, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando-a da cartomante. Estava levantando-se rindo. Vá, disse ela, vá, ragazzo innamorato. E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu como se fosse a própria Sibila. Sibila é uma profetisa ou uma bruxa, uma feiticeira, né? E levantou-se também. A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava um prato com passas, tirou um cacho dessas, começou a despencá-las e comê-las, mostrando 2 fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Bom, se os dentes desmentiam as unhas, como eram os dentes? Os dentes eram bem cuidados, correto? As unhas não eram nada cuidadas. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse, ignorava o preço. Passas custam dinheiro, disse ele afinal, tirando a carteira. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração, respondeu ela. Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000 réis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem. Ela gosta muito do senhor. Vá tranquilo. Olha a escada, é escura. Põe o chapéu. Perceba como agora ela se desdobra em cuidados, né? Mais ainda, depois que ele paga 5 vezes o que geralmente ela cobrava uma consulta.
A cartomante tinha já guardado a nota na algibeira. A algibeira é como se fosse uma bolsinha, às vezes é grudada no próprio vestido, costurada, pequenininha assim de pano. A cartomante tinha já guardado a nota na algibeira e descia com ele falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo e desceu a escada que levava à rua, enquanto a cartomante, alegre com a paga, tornava acima cantarolando uma barcarola. Barcarola é um tipo de canção, é claro, né? Mas ela é conhecida como o tipo de canção que os gandoleiros venezianos geralmente cantam, né? Canção típica, né? Que você espera que eles cantariam. Camilo achou o Tilbury esperando, a rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspectos. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou pueris. Pueris, infantis, né? Recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele lhe descobrira a ameaça? Advertiu também que eram urgentes e que fizera mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave e gravíssimo. Vamos depressa, repetia ele ao cocheiro. E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer coisa. Parece que formou também o plano de aproveitar o incidente para tornar a antiga assiduidade. Ou seja, voltar a visitar a Vilela frequentemente para poder aproveitar da proximidade com a Rita, vamos colocar assim. De volta com os planos, e reboavam-lhe na alma as palavras da cartomante. Em verdade, ela adivinhara o objetivo da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro, por que não adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro. Era assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima. Né? Elas estavam soterradas. Ele não... Quando ele negou as crenças, lembre-se de um dos nossos vídeos anteriores. Quando ele negou as crenças, ele não negou com propriedade, ou seja, ele não explorou aquilo ali até encontrar uma resposta e negar realmente. Aquelas coisas, simplesmente ele pegou e parou de pensar sobre isso. Né? Então ele não tirou dele essas crenças, ele simplesmente soterrou elas né? Até o momento em que o medo puxou elas para cima de volta e a cartomante puxou elas para cima de volta. E perceba, agora quando ele retoma as suas crenças, ele não tem senso crítico nenhum em relação às crenças. Ele não tenta nem ensaiar uma possível investigação, né? Se perguntando, mas como que ela sabia que eu estava nervoso? Como que ela sabia que tinha um terceiro? Existe um outro modo, além do modo sobrenatural, dela pensar que existia um terceiro? Se ele fosse um pouquinho por esse caminho, ele provavelmente atinaria com esse tipo de raciocínio que a gente está fazendo aqui. Então eu gosto muito dessa expressão, né? As velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima, né? E o mistério empolgava-o com as unhas de ferro. Às vezes queria rir e ria de si mesmo, algo vexado. Mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação, vá, ragazzo innamorato, e no fim, ao longe, a barcarola de despedida. Lenta e graciosa, tais eram os elementos recentes que formavam com os antigos uma fé nova e vivaz. Perceba do que é composto a nova fé vivaz, fervorosa do Camilo. A mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação, vá, ragazzo enamorado, né? E a própria música que ela estava cantarolando.
A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve assim uma sensação do futuro. Ele mesmo está tendo a experiência do sobrenatural agora, parece, né? Ele teve uma sensação do futuro, longo, longo, interminável, como o oceano, que é longo, 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 interminável, e o céu, que é longo, 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 interminável, e lá longe onde os dois se encontram. Ponto esse que, se você quisesse atingir e você tentasse, esse ponto sempre iria mais para frente. Compreendeu? Se você quisesse chegar ao horizonte, correto? Se você navega 2 horas, o horizonte vai estar bem mais para lá. Se você navega mais 2, o horizonte se avança. Esse é o futuro que ele tem pela frente. Longo, longo e interminável. Daí a pouco, chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. O que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições descompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, sobre aquele tipo de sofá, né? Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou-o morto no chão.